Acerta seu... Como é que tá meu cabelo? Maneiro, acerta seu cabelo. Minha franja. Não, tá joga pra trás, joga pra trás. Isso é mais fácil de avaliar. Ó, joguei. Vamos lá, tá valendo? Ou já tava? Olá, mais um Bolado Podcast. Hoje trouxemos um cara muito especial, um cara que tem muito a ver com a história do esporte no Espírito Santo, um grande atleta, uma família de atletas, né? Família Fidalgo Pereira. Eu trouxe Saulo Fidalgo, você vai poder complementar, mas antes de mais nada, eu queria agradecer a Rede Marcela, nosso parceiro aqui do Bolado Podcast, Rede Marcela. Você sabe que a Rede Marcela tem 25 postos e agora está montando um posto na subida ali de Domingos Martins, que vai oferecer tudo o que você precisa de alimentação, de vinhos. Ali subindo para as montanhas, você já vai poder fazer seu mercadinho lá e além de abastecer, qualidade, né? Porque Rede Marcela, qualidade é assegurada, tá bom? Mas voltando ao podcast, voltando a falar de coisas boas de Saulo Fidalgo, eu vou deixar você que falou que conhece, já morou na mesma rua. O que você, quando garoto, via desse cara que eu acho que quando você era garoto, ele estava assim, no auge, né? Tava no auge, simpatia. Eu via ele passar de moto sempre na rua. Tinha uma motinha e com a prancha dele. Lembro dele na época também da loja de surf. Sempre encontrava... Pô, era guri, mano. E, pô, já vi ele ser campeão na Barra do Jocô, disputar o campeonato lá. Eu lembro de tinham dois caras que eu era muito fã assim, no surf quando eu estava começando. Um, Saulo Fidalgo, que eu, pô, era guri, o outro era Cadado. Tinha uma rivalidade entre você e Cadado, rivalidade positiva, assim. Primeiro você chama o cara. O cara para brigar com o Cadado logo no começo, que são são Pô, mas aqui. Com vocês, Saulo Fidalgo. Não é rivalidade, é porque eram dois caras que se falam muito. Sim, eu perdoo sua leiguice, mas Saulo Fidalgo é o maior atleta da geração de 70 até 90, não teve ninguém que batesse Saulo Fidalgo. Com toda humildade, estou aqui jogando confete nele, não. Porque os resultados, o Saulo foi um atleta, o primeiro atleta a nos representar nacionalmente, assim, um cara reconhecido e respeitado pelos atletas, e venceu, né? Depois ele vai falar que ele venceu aí, que deve ficar cantando de galo aí na televisão, mas eu já vi Saulo dar, ó, Saulo Fidalgo. Opa, bom dia. Então, com relação ao Cadado, não, o Cadado era um amigo, né? E ele veio mais como atleta amador. Sim. A minha carreira começou já direto no profissional. Eu fui disputar um campeonato com 14, 15 anos na Barra do Jucu e eu tinha as referências aqui do estado. Que, para mim, eu nunca deixei as vitórias serem maiores do que meus princípios. Certo? Minha família, o que me ensinou, a humildade, o jeito de lidar com meus amigos. Para mim, a maior conquista que eu tive na minha vida foi meus amigos que eu tenho até hoje. Então, carrego meus amigos comigo até hoje. A gente é amigo desde criança e hoje em dia a gente se encontra sempre aí para bater papo. A prova disso é a reunião da galera do surf, que a presença de todos é uma alegria lá, né? Então, isso aí, para mim, é o princípio básico de qualquer atleta. O que você aprende na sua família, o que você aprende na sua educação, não pode, as suas vitórias não podem sobressair em cima disso, entendeu? Esses aí... Os valores morais estão acima de todos. Isso aí. Certo? Então, o Cadado, com relação ao Cadado ali, não tinha tanto problema. A minha maior rivalidade sempre foi a parte de vitória, que era Nelson Ferreira e Doutor Miranda, né? E eu era o único atleta que batia os dois atletas aqui no estado. Então, na época, era uma carga grande, porque eu era um garoto ainda. Eu sou mais novo do que eles, então eu comecei mais novo e nunca tive uma carreira amadora. Eu já entrei direto no profissional. Verdade. Quando eu fui para Ubatuba a primeira vez, eu ganhei o time Guinha Lima, dentro de Itamupuca, em um campeonato onde Tirinha já era bicampeão brasileiro, nunca tinha perdido em São Paulo, né? Foi quando eu comecei a arrumar os patrocínios e comecei a ter visão aí a nível nacional, visibilidade a nível nacional. E você tem um patrocinador, inclusive, nacional, que era o Fico, né? Aí foi nessa época que o Fico, quando eu saí da água, na época foi o seguinte, a bateria tinha para pegar uma onda, todo mundo aplaudia. Eu pegava uma onda, era o silêncio na praia. Com 10 minutos de bateria, a bateria durava 20 minutos, com 10 minutos eu pegava uma onda e todo mundo aplaudia. Então ficou aquele negócio assim, bem equiparado, e acabou que eu ganhei. E eu saí da água, eu tinha 3 patrocínios, Canvas by Kite, Fico e Hawaii Run. E eu escolhi a Fico,
Fui para São Paulo com a FIOC, peguei umas pranchas da Kiel, peguei uma mercadoria, roupa, tal, e comecei a viajar pela FIOC e comecei a despontar. Aí fui para o OP Pro, fiquei em nono, né? OP Pro, Homem a homem, eu O Pro foi em Floripa. foi em Florianópolis. Esse foi em Floripa. Florianópolis, eu disputei o OP Pro, foi um evento que tem um maior número de atletas inscritos até hoje na história do Brasil. Se eu não me engano, foi 600 e poucos atletas. foi de que ano? Foi em 1985. Olha assim. Para você conseguir chegar a uma quarta de final, você tem que passar 6, 8 baterias. Pra você chegar a umas oitavas de final, era 6, 8 baterias. Então, era um campeonato bastante disputado. Na época, eu caí, quando cheguei na fase homem a homem, eu caí com o Edinho, que hoje é locutor da Brasp, da WSL, né? Então, aí eu ganhei no Edinho, fui para outra bateria contra o Neno Tom, perdi para o Neno Tom. Aí fiquei 9. E dali nós voltamos, fomos São Betão. Edinho Leite. Edinho Leite. Edinho Leite. Edinho Leite. Gente boa. Meu amigo, gente. Meu amigo também. Cara, O Edinho Leite, inclusive, o livro do Ed Aikau, ele que fez o prefácio, né? Não, ele que fez a translator. A tradução. A tradução. Cara, você falou do OP Pro, tão importante assim, porque eu lembro quando eu era um guri nessa época, a gente alugava na locadora o OP Pro de 88, 89. Eu vi porque era o que chegava pra gente depois do que aconteceu durante o ano. Então, divulgava muito essa questão do surf na época, na década de 80. Acho que deram origem. Exatamente. Então a gente via o OP Pro pelo videocassete. É isso aí. Bom, Saulo, vamos falar de família. Vamos falar de campeonato, não. Vamos falar de família. Vou falar uma coisa só, Paulo, do princípio, do início. Porque, olha, o início do surf, para mim, na minha carreira, quando eu comecei a surfar, eu tive essas referências, como eu falei no começo. As referências foram: o Bola era locutor, estava sempre aí na praia. Eu tinha o meu irmão gordo, sem dúvida, era a maior referência que eu tinha, que era dentro de casa, né? Tinha Belmar, Leonardinho, Preju, Leonardo, Taron. Esses aí, Bobô, esses caras eram referência, porque eles eram mais velhos, eles surfavam bem, e eles vinham quando o surf surgiu na época de Daniel Friedman, Caurito, foi a galera que iniciou realmente o processo de competição, um processo competitivo aqui dentro do estado. Então, esses caras aí foram onde eu me espelhei, comecei a disputar campeonato com eles, aprender ali, e foi onde eu comecei a seguir minha carreira e levar para frente. Na verdade, Saulo, você foi pro surf por causa do gordo. Quem te levou pro surf foi seu irmão, foi o primeiro a chegar. Depois, vocês... aí, com isso, quando o gordo foi pro surf, Perbitan, seu pai, que mora no céu, deu uma abraçada, assim. E eu acho que aí vocês foram, porque o Bian foi logo depois, né? Sim. E você também, porque você e Bian foram... Eu e o Bian começamos a juntos. Fomos juntos. O Bian gostava muito de competir. O Gordinho era atleta de judô. Eu também fui atleta de judô, então sempre gostei muito de competir. Eu tinha um talento assim com o esporte. Quando eu comecei a surfar, o Gordinho me botou para surfar, o Gordinho percebeu. Eu surfava de frontside dos dois lados. Na barra do Jucuíba, para Barrinhos faz frontside, Barrões faz frontside. E aí eu não sabia que tinha negócio de frontside. Não tinha definido ainda. Não tinha definido ainda. E Gordinho, você tem que definir o lado, isso aqui. Acabou que eu fiquei surfando com o pé esquerdo na frente, né? Backside do Barrão, frontside na Bahia. E ali... transformou num regular. E ali eu comecei a Gordinho começava a me instruir dentro de casa. Comecei o primeiro campeonato que eu fui disputar, meu nome era Saulinho, né? E quando eu me despontei lá, o Gordo falou: você não pode ficar chamando Saulinho. Saulo, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem legitimou seu nome, Saulo Fidalgo, foi Bola Vila Flor. É isso aí, você sempre falou, tinha que ser Saulo Fidalgo. Existem vários nomes aqui no Espírito Santo que tem que se dar o valor a quem pá. Guto Bazzoni, Isso aí. Pio, foi o meu maior parceiro. Pio Chagas, Marcos Bobô, esses nomes todos foram criados por um locutor chamado Bola Vila Flor, porque antes os caras tinham um nome pejorativo, o apelido era ruim, não funcionava. E Bola querendo dar assim uma profissionalizada. Então, Saulo Fidalgo fui eu que passei a chamar, porque eu era Saulinho, na onda Saulinho. É igual Marcos Bobô era Borréia. Sério. A Guto Bazzoni era Guto Boca de Véia. Pô, esse negócio que não tinha nada a ver. É isso aí. Então, isso foi Bola. Isso foi aí Bola foi Vila Flor. Bola foi uma coisa bem lembrada. Ele sempre deu esses nomes e outra coisa. Nessa época,
a fábrica de prancha, tinha nenhuma no estado. Então, a primeira fábrica que surgiu, Sulfipont, Gordinho. Aí tinha logo Gilozinho e Guto Mazzoni. Aí foram os caras que começaram a fabricar prancha do estado. Aí depois o Gordo ensinou pro Bian, meu irmão, e o Bian entrou nessa área de laminação. Aqui em Vila Velha, né? Porque lá em Vitória, Renato já estava fazendo. Renato e Klaus Klaus Kaiser. Klaus Kaiser, não. Klaus Kaiser da Victoria. Klaus Eric. Klaus Eric da Victoria. Klaus Kaiser não. Mas isso aqui é mesmo. Aí o que acontece? Isso aí vinha, rapaz, era assim, a gente vinha carregando ali os sujos nas costas, era Juco Drindes, era a fábrica de Bian, era Juco Drindes, era a fábrica de laminação, Gordinho fez eu, Bian mesmo. Só para laminar, aí Bian falou, aí eu saí fora, que pô, eu trabalhava já, tinha uma condição, eu era patrocinado, e eu falei, Bian tinha casado, eu falei, Bian, fica uma fábrica para você, e Bian começou a laminar, Gordinho ensinou Bian a chepear, aí começou a fazer as pranchas, eu surfava com a prancha do Gordinho, depois passei a surfar com as pranchas de Bian, e foi até hoje, eu surfo com prancha de Bian. Pô, teve uma vez que nós fomos para contar uma história muito engraçada. Eu trabalhava na BMW, aí eu saía da BMW, saía e ia direto para trás do Gordo, lá na Barra, tomar um café. Aí cheguei lá de terninho, primeiro dia de férias, amanhã eu estou de férias. Aí cheguei lá na casa de Gordo, abrindo, aí tirei a gravata assim, e falei, Gordinho, aquele café, vai, chamou a esposa dele, lá, pai, botou um café e sentamos na mesa assim. Eu falei, primeiro dia de férias. Aí ele falou, então faltou o Ubatuba. Aí eu falei, mas fazer o que o Ubatuba? Rapaz, Saulo vai correr o campeonato lá. Eu falei, mas quando? Agora, pô. Eu falei, não, meu irmão, calma, como é que eu vou levar isso? Pai, não, vai eu, Chirinha, eu, minha esposa e Chirinha, filha dele. Aí, eu, pô, não, eu tenho um weekend, aquele... Palhozinho? Não, weekend não. O REC, pô. Mas eu tinha o REC, vou dar sua cara. Foi o REC Weekend, pô. Isso aí. Os REC Weekend era um REC, meu irmão. Era desse tamanho, dessa grossura. Era um negócio cascudo. Queria botar 10 por cima que não caía. Aí, rapaz, quem tem? Renatinho tem. Renatinho Schauder. Ele morava ali perto da casa de Gordo. Aí eu fui, vi a Vila Velha, montei uma mochila, tirei a roupa toda até, já voltei, camisa color, aquele estrumil, óculos escuro, boné na cabeça. E aí, Gordinho, tá pronto? Ele já estava com as malas tudo prontas. Aí ele falou, não, aí vamos levar também. Aí era só ele, Chivinho, vou levar a esposa também. Papai, enchemos de tudo e... Meu irmão, nós saímos daqui 4 e pouco da tarde. Foi um negócio assim, pá, decidiu, vambora. Aí, pô, aí eu tô, né? BMW automática, e ele tá do meu lado, assim, essa história é muito engraçada. Aí, deixa eu levar o carro aí. Eu falei, não sei o que é automático, você sabe dirigir com automático? Se é automático, não precisa nem dirigir, e é automático, né? Meu irmão, quando chegou lá no Rio, que a gente foi pegar Rio Santos, eu parei o carro, falei, pega aí, ó. Aí, Felmas. Vai aí. Depois de uma meia hora, bati um quebra-mola, o Gordinho foi na alavanca de marcha para passar com o carro andando, ó. Aí eu já não dei. Rapaz, freio de mão e desliguei a chave. Aí, pô, foi engraçado para isso, nos marcou. E chegou lá, Saulo fez um resultado bom. E lá que esse campeonato, quem ganhou foi aquele menino que o irmão dele tinha morrido. Correu há muito tempo. Como é o nome dele, rapaz? Moreno, lá de Ubatuba. Muito bom. Ricardinho também correu esse campeonato. Agora, eu vi umas baterias suas também. Assim, vi bateria sua com os caras lá de São Paulo, já viu você dar cada banho nos caras lá, Saulinho. Conta aí umas baterias que você venceu, assim, baterias disputadas, por exemplo, com o Ícaro. Eu lembro que você venceu a bateria do Ícaro Cavaleiro, que surfava muito bem. Eu venci o Ícaro Cavaleiro, venci Ricardinho Toledo. Várias vezes, né? E dentro de Ubatuba, para ganhar desses caras era muito difícil, porque eram competidores muito fortes. Eu já tenho um Caulista aí, já ganhei do Pipuruta. Eu disputei baterias com gente de peso mesmo. E nessa época eu destacava ali entre os grandes nomes, né? Que era Tinguinha, Picuruta, Caulista, Daniel Friedman, Pedro Miller, Joca Júnior. A gente tinha uma equipe, muita gente. Renan Rocha, Marcos Brasa, então tinha Aldivar, todos esses caras. Era gente de peso. Então a gente, quando matava grande, principalmente, eu me destacava muito, tinha muito preparo físico, novo. E gostava desse da grande, só tanto da pequena quanto da grande, não tinha... Rodolfo Lima.
Rapaz, nunca mais vi Rodolfo Lima. Rodolfo Lima, que surfista polido, cara. Então, Grande surfista. grande, pô, é a nossa É. época, né? E aí, cara, o surf ali, rapaz, o seu João, o pai do Ricardinho, todo, me treinou uma época, né? Eu lembro Treinei disso. com ele. Que o pai de Ricardinho Toledo treinava Treinou, você. ele me chamou lá, ó, deixa eu treinar, eu fui treinar com ele na equipe dele lá. E o Ricardinho Toledo vinha a todos os campeonatos nossos aqui na Saulo. Todos os campeonatos da Surf Point. Ele compareceu, Ricardinho Toledo. apareceu em um ou dois, se eu não me engano. O resto todos ele vinha porque ele ficava hospedado na casa de Gordo, porque ele era muito amigo do Gordo. E eu fui da equipe do Paulinho do Tomo, Neno e Amaro, então a gente também. A equipe que eu sempre ia para o Guarujá, contava com essa rapaziada lá. Fiquei um tempo indo no Guarujá, fiquei um tempo ali em Ubatuba, mas morei um tempo em Ubatuba. Morei na casa de um caiçara chamado Pipico. Ele me contava a história seguinte, pô. Sabe por que o nome dele era Pipico? Porque ele era o dono do Pico. Por isso que ele era Pipico. Então, quando ele chegava lá no Pico, ninguém podia remar nada, meu. O nego ficava doido, porque os caras de São Paulo achavam que Ubatuba era a casa deles. Nossa! Só que Ubatuba era da galera de Ubatuba. Então, quando ele remava ali no Pico, ali, que estava no canto ali, ele falava, vai, meu irmão, não rema na minha onda, não sei o quê. E o Escartena também. Escartena, Demon! Demon. Cara, Já pô! caiu no canto. Não brinca, não. Ele falou assim, aí, moçadinha, não rema nem no começo nem no fim, não, senão o verão acaba agora mesmo. E os caras ficavam doidos, porque eu era capixaba, eu morava lá, eu era capixaba, e eu andava com os caras e eu surfava com os caras lá. Eu estava sempre no pico ali, surfando no pico. Aí vi um cara de São Paulo, pô, meu irmão, uma vez ele falou, pô, esse cara é no Espírito Santo, é capixaba, e tá aí no pico, por que eu não posso? Ele falou, rapaz, não discute comigo não, só vai lá pro meio, vai lá pro meio. Rapaz, eu já cheguei uma vez em Itamambu, cara. Era ditadora. Cheio de buraco, né? Cheio de poça de lama, né? Aí, rapaz, tô vindo com o Gordinho do meu lado. Não lembro, acho que a gente tava num carro dele. Uma vez que a gente foi para Ubatuba. Aí, rapaz, eu vindo assim, de repente veio uma Opala de lá, tem um cara no banco deitado, todo marrento, né? Todo pá. Aí eu fui meter o carro assim, o cara veio e meteu na frente, eu fui, entrei, olhei, porra nenhuma. Aí, rapaz, não foi isso não, rapaz, isso aí é escatena, vai dar uma confusão, cara. Aí quando chegou, que eu parei lá na frente, daqui a pouco ele chegou de novo com o carro. Aí eu já estava abraçado, conversando com o Leonardinho. Aí ele chegou assim para o Leonardinho e falou, quem é esse seu amigo folgado aí, pô? Amigo, bola do Espírito Santo. Até lá do surf de lá, tererê, papai, né? É isso aí. A primeira coisa que ele perguntou para mim. Leonardinho, rapaz, era fera. Tu é amigo do Leonardinho? Falei, pô, Leonardinho é meu irmão, pô. O Escartela, rapaz, ele era tão black tag assim na parada que uma vez, rapaz, nós chegamos, eu tinha um Gurgel. E eu, Escartena, Leonardinho, Demon e Carlão. Escartena tinha uma banda. E à noite ele sai da banda dele. Aí a gente tinha que ir assistir o ensaio da banda dele. Senão, no outro dia, meu irmão, ele ficava bravo na praia com a vida, deixava eles faz direitão. A gente ia assistir o ensaio da banda e tal. Aí, beleza. Aí um dia nós perdemos um campeonato brasileiro. Vambora. Chegamos lá, meu irmão, parranho montado, tava lotado, não tinha vaga para estacionar o Gurgel. Aí tinha uma castanheira plantada ali atrás do Falanque ali em Itamambuca. No estacionamento Itamambuca ali, e tinha um carro parado embaixo da castanheira. Ele foi lá no palanque, perguntou de quem era o carro era do Klaus Kaiser. Klaus saiu do palanque, tirou o carro para me estacionar meu Gurgel. Ele falou, aqui na Árvore só para carro que é meu. Eu que plantei essa árvore aqui ninguém para carro embaixo da árvore. É minha árvore. Cara é invocado. Ele era assim, cara, ele era um cara muito, entendeu? Mas era um cara bacana, um cara legal, tava todo mundo bem, com respeito, só era espalhafatoso e tal, então, mas nunca teve confusão, nada. Sempre foi aquele estilo mesmo. Domínio do Pio. Porque antigamente era assim, antigamente tinha muito isso. Até que, inclusive, entre a gente aqui em Vitória e Vila Velha, é uma rincha saudável. É uma rincha, hoje eu sou amigo do nosso Ferreira, eu sou amigo do Nilton Miranda, sempre fui amigo deles, nunca tive amizade nenhuma com eles, mas a gente era competidor, então dentro da área a gente ia vai dar. Por quê? Porque quando fazia um campeonato de Setiba, se dividia a praia. 5.000 pessoas para um lado, Vitória. 5.000 pessoas para o lado, Vila Velha. E a torcida gritava, era uma coisa legal. Barra do Jucum sempre foi um lugar mais, vamos botar assim, barrista mesmo, sabe? Ficava aquele pessoal da barra ali que dominava mais o pico, então para surfar ali era mais complicado. Já o Lé sempre foi um lugar mais tranquilo, Jacaraípe. Então tinha muitas essas coisas assim, né? Antigamente, no Rio, São Paulo. Tanto que eu trouxe essa medalha aqui para o Bola ver. Bola tá no mimo com essa medalha aí. Era considerado assim, ó, os campeonatos brasileiros. Rio e São Paulo praticamente dominava. Aí tinha um Sul, que de Paraná para cima era todo Sul,
Saulo, deixa eu fazer a pergunta, senão você já está respondendo a pergunta. Eu estou aqui brincando com essa criança aqui para chamar a atenção, mas antes de mais nada, eu vou pedir a você para dar um like aí para gente. Sério, Dá um gente. like, segue a gente, fortalece esse trabalho que a gente está buscando sempre trazer essas pessoas que gastam o tempo delas por prazer, né? O Saulo está vindo aqui por prazer, nem água a gente está oferecendo para ele e ele está aqui por prazer. Portanto, nos siga, porque a gente tem que valorizar esses caras que vêm aqui. Como não fortalecer nosso oferecendo trabalho. água pra ele, velho? Fica na sua, que a minha conversa é com o público, não é contigo. Aqui, ó. Sabe o que é isso aqui, amigos? Sabe o que é isso aqui? Ó. Festival Brasileiro de Surf Ubatuba 1985, melhor atleta do Norte. Agora, a gente já sofreu muito isso, sabe? Que o Espírito Santo, nego achava que a gente era Nordeste. Nessa época aqui, nem Nordeste existia. Ou era Norte ou era Sul. Ou era do Rio de Janeiro para baixo, era Sul, ou do Rio de Janeiro para cima, incluindo o Espírito Santo, era o surf do Norte. Então, Saulo, como é que foi você, como surfista do Norte, trazer essa medalha aqui para os seus fãs, né, do Sudeste? Pô. Seus conterrâneos. Isso aqui isso aqui é talvez mais importante até do que a premiação do campeonato para mim. Por quê? Porque isso aqui, você era considerado o melhor surfista do Norte do Brasil, era do Espírito Santo até Rio Grande do Norte. Então, é como se fosse baiano, pernambucano. Até Manaus. Todo né? mundo. Então, Lá pra cima. então era você. Isso aqui prova assim, que me destaque no campeonato, né? Eu era novo, então fui destaque no campeonato, fui premiado como 2 vezes como melhor surfista do Brasil, fiquei 3 vezes entre os 10 melhores do Brasil, fiquei em 9º lugar, né? Ganhei o campeonato Ubatuba. Então, isso aí Eu queria que você falasse desses resultados. Qual é o resultado assim, seu que você mais expressivo, né? que você mais, para você representou mais? E bola, foi o 9º lugar na PEPRO. Por quê? De 85? De 85. Por quê? Porque o campeonato foi o maior evento que eu participei até hoje na minha vida. Que foi em Santa Catarina. Foi em Santa Catarina, né? Foi ali Lopes, Joaquina. Na Joaca. Tinha altas ondas, um público absurdo. Muita gente. Para você ter uma ideia, Lotou o tudo. governador de Florianópolis, o governador lá de Santa Catarina, ele foi lá para entregar a premiação e chegou a ter que ir de helicóptero. Não tinha água mais, tinha acabado... Meu irmão, vou te falar, para você ter ideia, não existiu nenhum campeonato da SP mundial feito em Santa Catarina, feito em Joaquina, que desse mais público do que esse campeonato. Foi esse campeonato. E outra coisa, inscritos, nós tivemos 600 e tantos atletas, eu não me recordo o número exato, mas eu lembro que foi de 600 para cima. Então foi uma coisa assim, que marcou a história do Brasil, assim, em relação a surf, em relação a grandiosidade de evento, entendeu? Então esse evento para mim foi o mais importante. Foi o evento que eu fiquei em 9º lugar, mas foi o evento que marcou minha carreira. Quantos títulos capixaba você tem? Eu tenho 3 títulos profissionais, mas de Vila Velha eu fui em 13 títulos, eu ganhei 9. Daqueles campeonatos que a gente fazia. Os outros que eu não ganhei, eu não disputei. Eu estava fora, não pude disputar. Quando eu disputei, fiquei em 2º e 3º. Entendeu? Os que eu não ganhei, eu não disputei, pô. Porque a verdade é essa, porque o que aconteceu, eu me nivelava por cima. Eu acho o seguinte, o atleta, ele tem que fazer escolhas, certo? Eu acho que não só atleta, todas as pessoas na vida têm que fazer escolhas. O Bola fez a escolha de ser jornalista. Tá aí, você fez a escolha de ser jornalista. Quem faz a escolha de ser atleta, então ele tem que fazer a escolha, faz o planejamento, né? E vai ter o caminho para seguir. Então, o que eu fiz? Eu fiz a escolha de ser atleta. Na época, eu estudei, tanto que eu tenho estudo, me formei e tudo, mas o que acontece? Eu fiz a escolha de ser atleta profissional. Então, eu fui atleta profissional para me nivelar por cima. Eu tentei chegar ao máximo, eu dei o meu máximo para chegar ao melhor que eu pude chegar no Brasil. Eu não fui campeão brasileiro? Não fui, mas fiquei entre os 10. Entendeu? Não fui campeão mundial? Não fui, mas fiquei ali na cabeça. Mas isso tudo, o que acontece? Eu fiz projetei isso para mim, para minha vida, querer ser atleta mesmo, e dediquei aquilo ali. Quando chegou na época que eu achei que já tinha rendido o máximo que eu podia, Bola, eu passei a ter família, essas coisas, e aí fui, né?
Você teve família cedo, né? Você casou muito cedo. Casei com 21 anos, tive filho cedo. então eu tive minha família, eu comecei a trabalhar, fazer outras coisas e surfava também. Mas ali eu tive 3 títulos profissionais capixaba, tive no nome brasileiro, fiquei de 60 melhores do mundo, tem a Surfine lá, que saiu o meu nome, entre os 60 melhores. Naquela época ali, rapaz, é tipo assim, eu acho que eu fui aonde eu consegui chegar para da onde eu saí foi muito bom, foi excelente, porque eu saí do Espírito Santo, que não era nada, não tinha ninguém conhecia o Espírito Santo lá fora, fui e cheguei até onde eu cheguei. Só que naquela época não é igual hoje, que você tem piscinas de onda, você tem patrocinadores, você tem isso, tem aquilo. E é como eu falo você, né, Bola? Eu falei com Bola e continuo falando. O mais importante disso tudo não foi as vitórias, não foram os títulos, não foi nada disso. O mais importante disso tudo foi sempre manter a humildade, sempre manter minhas amizades, manter os princípios que eu aprendi com a minha família. Meu pai me ensinou, meu irmão Gordo me ensinou, que o Biano me ensinou, e meus amigos me ensinaram, né? Que a gente vai levando sempre para a vida toda. Isso aí não tem preço. Por quê? Porque isso você não vai levar como um troféu. Isso você levar para sua vida. E sua vida ela vai seguir até alguém. Você permanecer. Saulo, falando de família, vou fazer uma pergunta aqui mais pesada. O que foi, como é que foi para você perder primeiro Anderson Fidalgo, seu irmão? Bola, não tem nem palavras para falar, né? Mas você tem que falar. Eu queria ouvir isso assim. Era meu técnico, era meu shaper, era Seu irmão? meu irmão, acima de tudo, né? Meus pais sentiram muito, né, cara? Foi um negocinho absurdo que aconteceu, uma porrada violenta na família. Então, isso aí me abalou muito. Isso aí foi um dos motivos que já me desincentivou a continuar competindo profissional, porque ali eu senti muito a perda do Gordo, eu tentei ainda por um tempo, mas aí depois eu dei uma desanimada de competir, entendeu? Você se afastou um pouco do surf. Um pouco da competição. Isso foi 92, 93. Do surf em geral. Não, o Gordo morreu em 1997, 8. Foi em 98, né? Foi 98? Gordinho em 98, foi isso aí. O Gordinho morreu em 1998. 97, 97 você estava no Havaí. 97 estava na Capital, né, Havaí? Foi isso aí, o Gordinho morreu em 98. Rapaz, fala comigo. Se você esquecer de alguma coisa, você fala comigo da sua carreira que eu lembro. Fica tranquilo. Eu tenho dados anotados em casa, assim na cabeça você não tem. Não, Bola que foi na década de 90, eu também não eu era adolescente. O Bola, nessa Não, nem essa, já era... outra coisa da família, isso aqui, o Bola sabe, né? A família é a base da gente, a base de tudo lá em casa. Então, o Bola, eu posso falar que o Bola é como se fosse parte da família. O Bola, quando eu cheguei com um monte de troféu que eu tinha ganho, isso aqui e tal, nós tivemos que ir na Rede Gazeta, que o Gordinho arrumou um negócio pra gente ir na Rede Gazeta para fazer entrevista com aquele Rui Monte. Era o Rui Monte que trabalhava lá no esporte? Era. Fomos fazer entrevista com o Rui Monte. Fomos lá com a bolsa, sacola de supermercado cheio de troféu. Como? Não sei o quê. Como? Fomos de ônibus. Eu e Bola de ônibus. Com um troféu. Com os troféus. Dentro da sacolinha de plástico, carregando. Aí, busão. Neguinho pega aí o bonde andando, eu acho que tem história. É o que eu digo para os caras, você está contando, você falou uma coisa aí, Saulo, que eu achei do caramba. Você falou, a minha história com o surf começa aqui, pá. Que às vezes as pessoas vão falar do surf e deles, eles falam como se a história do surf fosse eles. Não, o esporte tem a história dele. A minha história com o surf é essa. E essa clareza que você tem é muito importante. Mas essa questão eu sei que é uma coisa desconfortável até hoje para as pessoas que não sabem a importância que Anderson Fidalgo Pereira teve na história do surf capixaba, mas eu sei muito bem. E o Anderson foi o primeiro cara a fazer uma surf shop no estado. Ele foi o primeiro cara a montar uma escola de surf. Ele foi o primeiro cara a montar uma escola de surf feminino no Brasil. A escola de surf que Gordo tinha no Espírito Santo, a escolinha dele, com patrocinador, tudo organizado, tinha também fora do Brasil, mas provavelmente não igual a dele. Ele trouxe do basquete aquele jeito de... Não, do judô não. Do judô, do basquete. Do judô. Também, jogava basquete também. Jogava basquete também? Basqueteiro. Então você quer disciplina. Ele trouxe. E os meninos hoje, que eu acabei de falar com o Saulo há pouco, a gente estamos numa conversa informal aqui, os meninos hoje são todos meninos com resultado. Aqueles meninos da Barra ali que poderia estar valendo nada. Mas não. Ele impunha
aquele sistema dele, meu irmão, tem que estudar, meu irmão, tu tem que parar. Errou. O que é? Tu chegou agora, 5 minutos atrasado. Vai ter que correr até lá no Rock Point. Tinha Rock Point era um barraco que tinha lá na praia. Tinha metodologia. Vai lá 3 vezes e E volta. o que Bola está falando, o que acontece? Se você pega a geração da escola de surf de gordo, certo? Para a geração daquela escolinha que ele Todo fez, homens e ele mulheres, levou- todos ele estão levou bem. pro Rio Grande do Sul, voltou, tá, enfim. Você pega todas as pessoas que participaram da escola dele, hoje são alguém na vida. Hoje, ou ele é um, sei lá, trabalha com informática, ou ele trabalha Todos. na empresa, ou então, sabe por quê? Porque tiveram base. Fizeram curso superior, são formados. São formados, então, É isso verdade. importante, você tem que ter base. Sim. Então, com relação ao surf que Bola falou, o surf, ele vem com uma história mundial. O surf é o surf. É. O surf nunca nenhum atleta vai ser maior do que o surf. O Slade é um atleta de ponta? Foi 11 vezes campeão do mundo, é um fenômeno, é um absurdo. Mas não é maior do que o surf. Tá. O surf é maior do que todo mundo. Então, a gente tem a nossa história, que acrescenta o surf. Você Isso aí. tem uns que fazem parte da história, tem uns que são a história, né? No caso, por exemplo, eu sou a parte da história, eu Com sou a certeza. história, eu tenho a minha história. O Bola faz parte da história. O Kelly Slater é uma história do surf, mas não é maior. Você tem a sua história do surf, mas não é a história do surf. O surf, ele é um esporte que vai continuar aí para a vida toda. Não só esporte, Não, né? gerações. É um estilo de vida. É um estilo de vida. O Sal. surf ele não é só um esporte. O surf hoje, eu sempre falei isso, o surf ele dita a moda no mundo. É um estilo de vida que você vive. Quem vive como um surfista profissional, que tem a televisão, ele não vê muito assim, essa questão que a gente vê hoje assim na televisão, jornalismo violência, guerra pelo mundo. Você não vê isso. Você participa de parece que é um mundo paralelo. Você está ali no surf, você está numa vibe muito boa, num lugar onde tem só Que a gente entra no mar, né? Você entra no mar, é outra coisa, né? Você tem uma paz, Você entra no mar, paz interior muito grande. O surf é um estilo de vida, é um negócio assim muito legal, bem que você falou, é uma coisa diferente, entendeu? Ô, Saulo, Faz parte. e, bom, aí, bicho, aconteceu que vocês perderam o gordo. Aí depois você perdeu o gordo, depois de um tempo, Perbita manteve aquela bandeira, porque Perbita sempre foi um cara que manteve a bandeira, mesmo sendo um senhor já com 90 anos, a bandeira do surf estava nele. Ele era um coroa, quando eu encontrava ele, eu via ele um surfista. Sempre achei isso nele. Mas também a formação dele era esportiva, né? Que ele era professor de educação física. Aí vocês perderam o Perbita, que é uma coisa natural, porque é pai, né? Agora perdeu depois Biana, né, meu irmão? Mas assim, ó, a família é o seguinte, pô, a família, a gente teve Gordinho, né, cara? Gordinho, esse problema lá, ele faleceu, veio falecer ele, perdemos o Gordo. Aí já era uma referência e tal. Aí meu pai continuou, né, veio sofrendo aí durante a vida aí, com a perda do Gordo, mas foi levando, a gente tinha uma família, tem as filhas do Gordo que ficaram aí, então meu pai ajudou na formação das meninas, todas 3 formadas, todas... São 3 meninas maravilhosas, Shirlinha, Gabi... Gabi pegam onda, são formadas em educação física também. E Brisa. Sargento Bombeiro, Brisa é advogada. Então as meninas maravilhosas, meninas... São maravilhosas mesmo. Casadas, têm filhos hoje, a família é bonita. Aí depois veio meu pai, permaneceu ali, como você me perguntou. Aí meu pai, eu estava na Europa, morando nas Ilhas Canárias, tinha ido para lá, tinha até corrido no WQS lá, e minha irmã me telefonou, falou que meu pai não estava indo bem de saúde, tinha um câncerzinho entre os rins, não sei o que, estava vindo. Fiquei aqui, acompanhei, fiquei junto com meu pai, estava 8 meses na Europa já, aí vim, fiquei aqui com meu pai e tal. E passou esse tempo, ele veio a falecer em 2001, se eu não me engano, 2001, papai faleceu. Quem? Papai. Que 2001, rapaz, você tá doido? Ele morreu tem 5 anos, Então, 3 anos. 2021. 2021. Até isso eu tô sabendo mais que ele. Não, eu confundi a data. 2021, eu falo 2020. 2021. 2021, papai faleceu. Aí papai faleceu, eu tive com ele aí, graças a Deus eu voltei, eu tive a oportunidade. Hoje eu falo do meu pai assim, com tranquilidade, por quê? Como eu falo do Gordinho, falo do meu pai, porque eu tenho minha consciência tranquila assim, tudo que eu pude fazer por ele, eu fiz, entendeu? O que eu não pude fazer foi que já estava ao alcance e não está mais ao meu Quando alcance. você foi para a Europa, já estava aposentado? Foi logo depois que você aposentei? Eu aposentei depois. Ah, tá.
Aí o que acontece? E eu fiz tudo, porque eu fiquei, cuidei dele, e no dia que ele faleceu, eu estava com ele lá, dei um banhozinho dele e tal, então meu pai descansou. Então eu É. fiquei com a minha Ele consciência teve mais uma vida, tranquila, viveu mais de porque 90 anos. tudo que eu pude fazer por ele eu fiz, levava ele no supermercado, passeava com ele, foi para o Ubatuba comigo várias vezes, foi para o Guarujá comigo, então aproveitou o máximo que ele pôde com a gente e ele deixou um legado Legal. muito grande para a gente, que é o que eu tenho hoje na minha vida de mais importante. E aí, rapaz, passou o tempo, veio Bian, falei assim, Bian, aí você vê como é que as coisas de Deus são importantes na vida da gente, a gente saber e entender as coisas, Bola. Eu era supervisor de mergulho no offshore. Então eu tinha um salário lá em cima, tal, sei o quê, então eu tinha que subir para supervisão e inspeção. Eu ia ser inspetor supervisor. Então meu salário ia lá em cima, tal, sei o quê. E entrei de férias. Quando eu entrei de férias, eu tive um problema, mergulhando lá, e tive um problema no coração e tive que me aposentar. Me aposentaram, eu tive problema de fibrilador do marca-passo, me aposentaram. Aí eu falei, pô, pensei, nunca reclamei com ninguém, mas falei comigo mesmo um dia, deitado em casa, pô, mas logo eu, cara, sempre tratei todo mundo bem, sempre fui atleta, comi bem, nunca usei droga, sempre procurei ser um cara assim, de dar exemplo para as pessoas e tal, ajudar todo mundo. É verdade, porque Saulo nunca usou droga mesmo, não. Saulo não bebe, nem usa droga, nada. Nem um negocinho, eles... Nada. Aí eu falei assim, pô, eu falei logo por vocês. Aí eu falei logo comigo, mas por quê? Nem Maria Joana, nem Aí Maria foi Joana. logo comigo, o que aconteceu e tal. Enfim, passou um tempo, um mês depois que eu tinha aposentado, meu irmão Bian apareceu com um câncer de pele, nas costas. Verdade. Aí Bian apareceu com câncer de pele nas costas e fez as cirurgias. E tratou 3 anos, depois de 3 anos não tinha mais tratamento, a médica falou pra gente que não tinha mais jeito, fomos para São Paulo, entrou na experiência, ficamos 2 anos e meio indo para São Paulo, de 15 dias. Acompanhei tudo, mas Então, ficou bom, assim, né? eu chegava assim, pô, por que aconteceu comigo? Porque eu ia ter alguém que ia ter que levar a Bian lá, e não tinha ninguém para levar, quem tinha que levar era eu. Então eu fui 2 anos e meio com o Bian de 15 dias para lá. Então o Bian era um cara assim, que eu tinha ligação muito grande com ele, pela idade também e tudo, como eu tinha... Era mais parceiro, não? Só que o Bian era um cara colado comigo. Eu falava com o Bian todo dia ele me ligava. Todo dia eu falava. Ele realmente tinha um amor por você muito grande, Saulinho. Porque ele era mais velho que você um pouquinho, mais né? novo. Mais novo? Ele era um ano mais novo que eu. Ele é mais novo. Essa você não sabia. Essa eu sabia sempre, que eu esqueci. Ele era um ano mais novo que eu. E ele andava comigo direto, então essa foto aí de ter ficado em São Paulo todos esses tempos, no tratamento dele, fez a gente se aproximar mais ainda, né? Aí, rapaz, ele passou 5 anos depois desse tratamento, bom, zerou. Um câncer que o médico tinha dado 3 meses, 6 meses de vida para ele, zerou, Bola. Porque ele foi para aquela experiência lá e deu certo. Deu certo, e zerou, não teve mais nada. Bian tomava nem revertador de cabeça. Eu sei. Bian tomava mais nada. O vizinho morava no mesmo prédio meu. Aí Bian chegou na casa de mamãe nesse dia que ele faleceu, no outro dia ele faleceu, foi o seguinte, ele chegou na casa de mamãe, deu um abraço pra mamãe, conversou comigo, viu uma prancha minha lá, batemos um papo, foi embora. Quando chegou a noite, a esposa dele me telefonou que ele estava passando mal, cheguei lá e ele faleceu na minha frente da cama. Então é um negócio que foi muito, muito, muito forte pra gente. Isso aí pra mim, eu até pra levar e recuperar, tá sendo difícil, porque foi uma perda muito grande, né? Eu perdi a família que foi desmontada, né? Perdi meu pai, perdi meu irmão, perdi meu pai, perdi outro irmão. Foi eu, minha irmã e minha mãe. Então a gente hoje é mais unido também, eu, minha irmã e minha mãe, eu faço tudo por elas. Mas a garotada tá vindo aí, né? A garotada tá vindo aí. É a nova geração, Vidal. Tem os filhos de Bian, tem o outro filho de Bian, tá bem, o outro filho dele tá nos Estados Unidos, tem com meus filhos, né? O Thiago, que tá em Alegre, trabalha lá na UFES, tem minha filha, a Tainá, tem o Tainara, tem o Isabela. A gente tem uma família grande, uma família bonita, uma família tem grande, um pedaço também que continua no surf, né? Porque a a Shirlinha não abre mão disso. Chile pega onda, a Gabi pega onda, o filho da Chile, o Anderson, pega onda, Fabian surfa, eu, o Thiago, meu filho... Fabian pega onda, pega direitinho até. Então, o Thiago também, meu filho, pega uma ondinha legal, mas tá devagar, mas sempre tá dando uma remadinha. Mas o Thiago, ele só quando era pequenininho, ele tinha uma intimidade, depois ele parou, né, Saulinho? Aí agora ele surfa mais ali no buraco ali. A sogra dele tá na casa no buraco, ele fica mais ali no buraco pegando as ondinhas. Surfa ali, Thiago, surfa até bem, pô. Foi pro Peru comigo, viajou 3 vezes pro Peru comigo. Foi. Que legal. Ô, Saulo, você que, voltando a falar, assim, do surf, mas você que conviveu com a nata do surf nacional na década de 80, como é que você vê o Brasil, essa potência que é hoje
no surf mundial? Você que viu vários atletas que não conseguiram chegar, mas construíram uma estrada, né? Muito importante falar que construíram uma estrada para essa geração, né? O Brazilian Storm está aí com vários títulos mundiais, Medina tricampeão. Como é que você vê o surf atual do Brasil? Eu vejo da seguinte forma. Hoje, no surf, para mim, é o esporte número 1 no Brasil. Tudo bem, eu falo do futebol, mas para mim o surf. O quê? Veja bem, a gente construiu aquela estrada lá atrás, certo? Alguns atletas chegaram ali entre os 3 primeiros do mundo, entre os 5 melhores do mundo, o Fábio Gouveia, o Vitor Ribas, entre outros ali, o Peterson Rosa. Mas o que acontece? Fábio Gouveia, vamos falar de Fábio Gouveia. Eu falei Gouveia, Vitor Ribas e o Peterson. Foi aquela Os caras que chegaram ali, o Gouveia chegou em terceiro, Não, o Vitor Ribas foi em terceiro. o Ribas em terceiro, o Gouveia em quinto. Em 99. Em 1999. Foi o melhor resultado. Foi o melhor resultado, Vitor Ribas. Depois veio o Gouveia em quinto, depois veio também Aí foi quem? Foi o Gouveia, Vitor Ribas e o Peterson. O Peterson Rosa, que se manteve mais tempo ali na Terra também. Teto Padarades. Teve uma turma assim que veio, nós viemos numa época do Picuru, Talmir, eu e aquela turma, depois veio essa nova turma, nova geração, e agora chegou a geração do Medina, do Ídolo Ferreira, do Felipe Toledo, entre outros aí. Então o que acontece? Hoje o surf está muito mais profissional, muito mais atleta para ser surfista, não surfista para ser atleta. O talento, legal. Você tem um talento, legal, mas se você não treinar, você não vai a lugar nenhum. Certo? Então, você tem que ter uma disciplina muito grande. Você tem que treinar como um atleta profissional para você chegar a ser um surfista profissional do WSL. Formatar uma equipe. Primeiro, você tem que ter uma estrutura grande. Muita coisa. Para você chegar, porque hoje o esporte virou um esporte olímpico. Os conceitos que seu irmão, Anderson Fidalgo, pregava lá atrás. É o que hoje está sendo colocado em prática, só que o esporte cresceu junto. Não foi só o conceito do Gordinho, não foi só o conceito do Robalinho, do seu João, que era pai do Ricardinho, de outra pessoa. Foi o esporte em todo, teve que vir crescendo tudo junto. Então, patrocinadores, tudo. E hoje, né, com esse negócio de piscina de onda, com essa condição aí de piscina de onda, facilita um pouco para alguns atletas que estão começando ter uma maneira de treinar melhor. Por exemplo, quem mora em São Paulo, tem agora uma piscina lá em duas piscinas em São Paulo. Então você pode surfar em São Paulo em 2 piscinas. Você não precisa sair para ir para o litoral. O cara tem condição. Ele vai ali e vai treinar na piscina, à noite, à tarde, qualquer hora. Entendeu? Então isso aí tem ajudado bastante os atletas. Eu acho que isso aí é muito importante. O surf do Brasil vai evoluir muito ainda. Não só o surf do Brasil, o no mundo. E Saulo, como é que você vê o surf capixaba hoje? Você acompanha, você vê alguns campeonatos? Eu estou muito atualizado, eu sempre acompanho, sempre estive no meio. Mas você tem alguma... Qual é a sua ótica? Bola, eu vejo o surf capixabas hoje um pouco assim deficiente em relação ao nível de surf que nós temos no Brasil hoje. O surf no Espírito Santo ficou um pouco aquém do nível do Brasil. Eu acho que está faltando competição para poder alinhar os nossos atletas um pouco mais no nível um pouco mais alto, apesar de que a gente tem 2 atletas aí que despontam, né? Que é o Christian Kimson e o Rafael Teixeira. Esses 2 atletas aí despontam, mas não vejo assim, eu não vejo perspectiva deles chegarem ao WSL. Eu não vejo perspectiva para isso. WSL não, ao WT. O WSL eles estão. Não, porque eles disputam estão disputando o CS. Então, o WT. Na elite, né? Na elite. Mas esse ano, nós por 2 baterias, Rafael perdeu. Sim, por 2 baterias. Mas eu digo, sabe por que eu digo? Porque eu acho assim, o Rafael ainda está um pouco mais próximo, ele é um pouco mais do lado profissional. É o que eu acabei de conversar com vocês, que na minha opinião, estou dizendo a minha opinião, eu acho que tem que se profissionalizar. O Christian Kimson é um talento absurdo. O que falta para o Christian? Falta para o Christian ele querer. Não é você querer, não é o patrocinador querer. É eu querer. Eu quero, é o que eu te falei. Você tem que traçar um plano e você vai ter que ter um sacrifício. Você não consegue alcançar nada sem sacrifício. Certo. Sem sacrifício, você não vai lugar nenhum embora.
Então, ele não quer fazer o sacrifício para chegar lá. Se ele fizer o sacrifício, ele vai chegar. Porque ele tem talento para isso. Tem surf para isso, como o Rafael Teixeira tem. Mas você tem que ter um sacrifício, tem que pagar um preço para você chegar na elite. Ninguém chegou lá de graça. O Ítalo Ferreira não chegou, o Medina não chegou. Você vê o Medina tá com uma lesão no ombro e tá em Portugal, lá vendo o campeonato, tá tentando voltar mais no tempo. Então, tudo isso é um trabalho de base que foi feito e hoje eles têm um time por trás que está tratando a parte mental, a parte física, para chegar onde eles estão chegando. Você viu o Ítalo Ferreira, o que ele falou quando ele ganhou lá em Abu Dhabi? Ele falou o quê? Ele falou: eu tenho um acompanhamento com a psicóloga foi com ele para lá, a psicóloga estava com ele o tempo todo lá. Então, ele tem um acompanhamento. Não, hoje um atleta profissional tem 6 a 8 O staff é gigante. funcionários O trabalhando. staff é Um gigante. time por trás. Então, isso aí... Psicólogo, treinamento, alimentação. Aqui no estado, a gente falta isso. Falta uma estrutura mais bem organizada para você poder chegar com atletas lá na frente. Porque tem atletas talentosos? Tem. Aquele menino novinho ali, o Caleb, lá de Bola Fruta, aquele moleque ali, rapaz. Porque o Edmel da Sofone, filho de Michel Gratz. Isso aí são atletas que não tem o que falar. A Aninha da Roxinha. Então, a gente tem atletas aí com condição de chegar. Agora, vai depender do sacrifício, vai depender do objetivo que eles têm na cabeça dele. Pessoal, eu bato na tecla o seguinte, já briguei muito por isso. Acontece o seguinte, eu acho que o surf, a organização do surf, no Brasil inteiro, mas no Espírito Santo principalmente, tem que começar a incentivar os novos valores, trazer as categorias de base, a ter competição com categoria de base. Onde é que está a importância para mim, por exemplo, de Anderson Fidalgo Pereira, morto? Porque o Gordo fazia escolinha e ele levava os garotos para competir. Ele não fazia uma escolinha para ensinar a surfar. Ele tinha uma escolinha de atletas. Ele preparava, ele ensinava o que é ser atleta, lá e botava para competir. Se você tem hoje uma elite dentro do surf, que é o que está acontecendo, aqui no Espírito Santo acontece muito isso. Quem são os atletas das novas gerações? São as crianças que os pais têm condição de pagar uma inscrição de R$150, que é um absurdo. Então, o que acontece? Zezinho da favela aí da esquina, ele do barraco lá, não estão competindo. E se você pegar os atletas do Brasil hoje, da onde veio Ítalo Ferreira, filho de pescador? Da onde veio Mineirinho. Da onde veio Medina? A mãe era limpava a casa. Como é que é o nome daquilo? Faxineira. Da onde vem Mineirinho? Da favela do bar. Da onde vem Felipe Toledo? Felipe Toledo, eu acho que A estrutura é melhor um pouquinho. a estrutura é melhor um pouquinho, porque tem a Ricardinho. Mas a garotada que quebra, geralmente, são aqueles que têm dificuldade. É igual futebol. Sim, mas entendeu? Mas você está falando... Você não tem... Então, não, eu tô complementando o que você está falando. Eu brigo muito por isso, porque hoje os campeonatos das categorias de base têm o mesmo preço, uma categoria de base, de um atleta profissional, ou de um master, ou de um carrona, que já é um empresário, que já é um cara que é profissional liberal, que tem grana para pagar a inscrição até de 500. E ele vai lá só para tirar onda. Agora, uma criança tem que haver incentivo. Isso não acontece. Eu já briguei isso com a federação. Eu acho que a federação está totalmente, fazer campeonato para quem está em cima do palanque ser remunerado. Eu penso assim... Tem que valorizar os atletas. Não está sendo valorizado. Na nossa época, a gente tinha uma associação muito forte, que era a Associação ASPJ, Associação de Surf da Barra do Rio. Existe ainda. Essa associação, mas ela era estruturada. Todos os atletas de Vila Velha participavam da associação da ASPJ. Depois teve a SBV, mas primeiro veio a SBJ. É verdade. A SBJ teve 13 campeonatos em um ano. Primeira associação a ser registrada. Não eram campeonatos gigantes. Eram 13 torneios. Mas se você compete todo mês, você entra num ritmo de competição e você se incentiva a treinar com uma competição barata, uma competição simples, como o Bola está falando, um negócio mais simples para todas as classes sociais. E aí você tem, no decorrer desses eventos, ali você tem entre um evento e outro, você tem um evento estadual, que é um evento maior, né? Vamos mudar 4, 5 por ano. Então, você teria esses 5 eventos para poder os atletas disputar realmente o que é o título estadual.
e ali no estado, e ali no município, você treinaria seus atletas. A SEAT, da associação, ia fazer 10, 12 eventos, a Barra do Jucu 10, 12 eventos, o Lé 10, 12 eventos, e assim por diante. Isso aí seria uma Mas base. na época das associações, Saulo, tinha diretoria. Hoje, essas associações, algumas delas, e Surf Clube, pertencem a pessoas. O cara não é presidente, o cara está lá vitalício, ele não sai. Então é dinheiro de assembleia, isso tem que acabar, cara. Sinceramente, eu estou por aqui com a organização do Surf Capixaba, para te falar a verdade. É o que eu digo para você. Por exemplo, eles fazem uns filmes de surf. Coloca fulano, ciclano, beltrano, escolhido a dedo. Faz não sei o quê. Coloca, por quê? Porque as pessoas estão confundindo o seguinte. O ego delas é maior do que o esporte. Enquanto for assim, as coisas não vão crescer, não vão para frente. Você tem que entender que o esporte é maior do que tudo. Os caras têm que fazer os campeonatos para o esporte, não para pessoas, pô. O que adianta? Vai desenvolver. Eu venho aqui, converso com vocês aqui, vou organizar um patrocinador, vou fazer o campeonato Saulo Fidalgo, bora. Aí eu chego lá na praia, eu sou o Saulo Fidalgo. Então, o que adianta isso? Você tem que entender o seguinte, eu estou fazendo um campeonato Saulo Fidalgo para o esporte, para o surf. Então, eu sou muito menor do que o surf. Eu tenho uma história do surf? Tenho. Eu participo da história do surf? Participo. Eu tenho uma história da família ligada ao surf? Tenho. Mas o surf é muito maior do que minha família, é muito maior do que eu, é muito maior do que todos os atletas. Todos, independente de quem seja. Maior do que aqueles leitos, maior do que todo mundo. O surf é um esporte. Então, a pessoa tem que entender o seguinte, você faz um negócio para o esporte, não para o surfista. O surfista faz parte do esporte. Por isso que as associações de outros esportes estão crescendo e o surf vai ficando para trás, porque as pessoas têm um ego muito grande, querem ser maior do que o esporte. Não, o surf realmente mexe com o ego das pessoas. Eu, depois de muito tempo, assim, nada disso não, uma manifestação natural, mas não é não. Os caras, tem gente que acha que tá lá organizando, é melhor que os outros. Você vai falar com um cara de um campeonato, desce para questionar alguma coisa, o cara te trata, sabe? Então tá totalmente equivocado. Aqui no Espírito Santo tá mal. A minha opinião. Eu já conversei isso com algumas pessoas, e nego falou, não, mas para nego falar tem que estar lá. Eu falei, meu amigo, eu tenho 50 anos fazendo isso. Eu sempre fiz, eu já levei tábua nas costas. Eu e teu irmão, certa vez, já dormimos numa praia, tomando conta de madeira e de telha para fazer o palanque, que demorava uma semana, que era um barraco de tábua, para poder neguinho não roubar. No frio. Entendeu, man? Atrás botando. Pô, bota aqui, gordinho. Bota essa telha aqui. Aí botava se escondendo atrás para dormir, para tomar conta. Então, a gente tem direito a falar dessas coisas. Mas a gente já está chegando no final. Dona já mostrou ali os Dona números. Dani. Então, a gente está chegando aí na reta final. Eu queria que você fizesse mais uma pergunta para a Saulo, que eu estou com outra aqui para fazer. Pô, Saulo, vai fazer aquela pergunta? Não, Saulo, a vida dele eu conheço toda. Não, vou perguntar para ele falar, porque eu acho legal falar de família, é legal. Saulo, queria que você falasse pra gente o que é surf e família para você. Surf como eu sempre falo, é um esporte, é um estilo de vida. E eu escolhi isso para mim, escolhi esse estilo de vida de surfista e viver ali. Mas com relação à família para mim é a parte mais importante de tudo, né? Eu sou muito família. Eu fui criado numa família onde sempre todo mundo se respeitou, onde sempre todo mundo respeitou o próximo, respeitou a todos, né, como pessoa. E aí, para mim é até difícil falar de família, né? Porque minha família, hoje eu sinto muita falta do Bianco, do Gordinho, do meu pai, né, cara? Hoje eu sou o único homem da minha casa lá, né? Assim, dos filhos do meu pai e da minha mãe, né? E a família é a base de tudo, é como eu falei com vocês aqui. O dia que você perdeu seus princípios, o dia que você perdeu o que você aprendeu, você se torna uma pessoa ruim. Por quê? Você tem que perceber, o dia que você passar na rua, que você vê uma pessoa passando fome, que isso ali você não vai resolver esse problema do mundo. Mas você não sentir nada, se isso fosse um poste, eu acho que é a hora de você parar e prestar atenção como é que está a sua vida. Quando você vê um cachorro ali sendo chutado e você não fizer nada, então você deve
parar e prestar atenção como você está direcionando a sua vida. Porque você tem que ver que as coisas aqui têm fim, cara. E isso aí que você constrói, que você tem, não vai para você para a vida toda. Você não vai levar. Você não vai levar. Você vai ficar ali com o que você vai levar para sua vida toda. É o que você criou de amizade, é o que você criou de princípio, o que você criou de relacionamento com suas famílias, com a família com seus amigos, que passam a ser parte de sua família. Por exemplo, eu tenho um que eu falei, quase não falei, um cara igual meu irmão, um cara, pô, Aliás, Pio é irmão de muita gente, né? um dos maiores incentivadores meu de surf, viajou muito comigo, me incentivava a surfar todo dia, foi meu parceiro de surf por muitos anos, entendeu? Então é isso aí, então a família é isso. E o surf, cara, é um esporte que eu respeito muito, eu tive muito prazer em ser surfista profissional, eu tive a honra de ser representante de Vila Velha no esporte. E é surfista até hoje. Eu não sou surfista até hoje, abri caminho aí para essa nova geração. É um esporte que eu espero que cresça muito e eu espero que o Espírito Santo também se organize mais para botar o surf no patamar que ele merece aqui do estado. Viu só? Saulo Fidalgo. Esse é o papo do tricampeão capixaba, Saulo Fidalgo. E, Saulo, para fechar, não esqueça de passar na Rede Marcela e abastecer. A Rede Marcela está com uma promoção legal pra caramba. Você passa lá, abastecer, então você concorre a um tanque cheio. Rede Marcela, atendimento de qualidade, 25 postos no... Em breve, Domingos Martins. Sim, 40 anos de mercado. Saulo, pergunta que não quer calar. Mas dê um like. Segue a gente. Se inscreve, vai lá no YouTube, vai lá no Instagram, bota lá, Saulo Fidalgo. Saulo, a última para você. Como é que tá o coração? Como é que você sempre foi um cara de amores, apesar de ser um cara que casou cedo e papapá, você foi um cara de amores, que eu sei da sua história, né? Você é meu amigo da antiga. Então, como é que tá o coração? Não é o coração com marca-passo, não. O coração do amor, da esposa, da família. Como é que tá o coração? Bola, graças a Deus, Bola. O meu coração tá bem, tenho minha família, tenho minha esposa, né? Hoje sou casado com a Adriana já há 26 anos. Fui casado 13 anos com Cacá, tenho 3 filhos com ela. Só coisa boa, né? Só coisa boa. Tenho um relacionamento muito bom com ela. A minha esposa hoje também eu tenho um relacionamento excelente. A gente vive em harmonia, graças a Deus, dentro de casa. Você tem uma filha. Eu tenho uma filha chamada Isabela. Que é desse último casamento. Desse último casamento, e tem os 3 primeiros, né? Que é a Tainara, Tainá e Thiago. São os 3 de lá. E a família, para mim, é como eu sempre falo, né? É importantíssimo. Você tem um filho homem e 3 mulheres. 3 meninas. Você sabe que isso ajuda muito, né, para um homem, né? Ter filhos de mulheres, porque, isso faz a gente dar uma leitura melhor da vida, né? Você tem filha mulher, né? De uma leitura muito melhor. E se você não sabe, a filha mulher é bem agarrada no pai. Sim, as mulheres gostam dos... Os opostos se atraem, né? Que eu posso reclamar. Meu filho também, ele é muito agarrado comigo. Chegar. E Thiago é um cara assim que, eu tenho que elogiar porque a gente conversa muito assim e ele sempre escuta, não é aquele garoto teimoso que não escuta, tá? Ele escuta muito inteligente. Não, eu quando encontrei ele uma vez na noite, que eu conhecia ele criança, depois subiu, nunca mais vi, então um festival de rock, a gente fez, acho que foi no Deporte. No Deporte veio aí ele tava com a rapaziada, o pessoal até ligado a Guto Bazzoni e tal. Aí ele, meu pai é seu amigo. Falei, quem é seu pai? Saulo Fidalgo. Falei, você é Thiago? Ele falou, só. Eu falei, te cuidei de criancinha. Ele, rapaz, tava um patola, né? Fortão. Pois é, Saulo. Tem bola. Ele tem o legado da família que meu pai deixou, né, cara? Que você sabe que você participou. Ele era muito pai, orgulho. Não era pai só da minha família, ele era pai de uma família do surf muito grande. Ele era pai de uma rapaziada do surf. Por isso eu considero vocês, a família Fidalgo Pereira, não é porque é de Vila Velha, eu considero vocês a família tradicional do surf capixaba, né? Por ser a primeira, não vou dizer que é a mais, porque não tem nada de ser a mais, mas a família tradicional do surf capixaba chama-se Fidalgo Pereira. Seu pai é um cara que abraçou o surf, teu irmão ajudou a organizar, teu outro irmão ajudou muita gente a surfar porque fez, e você fez a gente sorrir muito, porque você nos trouxe muita alegria como competidor. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado, foi um prazer muito grande ter você aqui. Prazer ter vocês aqui. Que é você, meu irmão, você é meu camarada. Fala aí, mano, YouTube que você tem lá as fotos, quem é que fez?
Bola Vila Flor. Várias fotos de tu, várias fotos de manobra. Não, e os troféus que ele tem em casa também são campeonatos que eu fiz também. Eu Né? tenho foto de... Zé Luiz Dantas tirou uma foto minha em 1991 na Belinda, cara. Não, mas eu gostava de... Então isso aí, rapaz. Já era... Fechou, amigo? Fechou? Bora. Obrigado, Salmo. Valeu. Muito obrigado. Valeu aí.